um zagueiro, né, galera? Um não, de 2 zagueiros. E o nome do Samir foi cogitado lá no Tricolor Paulista. Ele tava vendo com bons olhos aí vir para o São Paulo. Só que o Dorival Júnior não gostou muito do nome, galera. Não gostou muito do nome. E então o São Paulo desconsidera a contratação do Samir. Ainda bem, mano. Eu fico imaginando o que dá no pessoal do scout do São Paulo. De verdade, o que acontece com o pessoal? Tava vendo lá os números do Samir. Ele conseguiu ser lanterna com o time dele, com a pior defesa no campeonato. Nada a ver, galera. Mano, a pior defesa, time rebaixado, lanterna. E o São Paulo quer contratar o zagueiro desse time. Como que pode um negócio desse? Na moral, é muito fácil trabalhar no scout do São Paulo. É muito fácil, é só sair. Vai lá naquele Transfer Market lá, sai pesquisando um jogador nada a ver lá da Rússia, do Cazaquistão, uns negócios nada a ver, sabe? E fala, ó, Dorival, achei esse zagueiro aqui, ó. Sem nunca ter visto jogar, porque pelo amor de Deus, mano, zagueiro ali do lanterna do campeonato que é fraco. Imagina esse cara jogando no Brasileirão, sem condições nenhuma, de verdade. Então o São Paulo desistiu da contratação do zagueiro Samir, para a nossa alegria, né? Para ficarmos felizes. Então deixa aí nos comentários se você lembra do Samir jogando no Flamengo, ou se você gostaria da vinda dele para o São Paulo, que não vai acontecer, beleza? Já tô adiantando. Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Galera, a próxima notícia que eu tenho para passar é a respeito do Lucas Moura, galera. Vamos falar aí a respeito do Lucas Moura. Ele tá voltando a treinar agora, né, galera? Tá treinando de casa, tá treinando na fisioterapia. Ele não pode fazer muita coisa, fazer, sei lá, flexão, fazer treino ali de braço, aí beleza, aí não tem problema. Agora, nada que envolve a perna ele pode fazer ainda por conta do rompimento do tendão de Aquiles, né? E como vocês sabem, o contrato do Lucas Moura está se encerrando e o São Paulo precisa trabalhar nessa renovação contratual, galera. E aí fica a pergunta aí, se deve renovar o contrato do Lucas. O Lucas é o maior salário do São Paulo. E vamos ser bem sinceros, já tem um bom tempo. Um bom tempo que o Lucas Moura não tá jogando nada. É verdade, mano, não tá jogando nada. Aí nessa temporada quebrou a costela, ficou lesionado aí 2 meses, se não me engano, né? E agora essa lesão aí que tira ele da temporada todinha, só volta na temporada que vem. E aí o São Paulino e também a diretoria estão discutindo se vale a pena renovar o contrato. E o São Paulo fez ali uma pergunta para o Lucas se ele aceitaria reduzir um pouco o salário para renovar o contrato com o São Paulo, beleza, galera? O São Paulo fez isso e a resposta do Lucas foi direta. Aceita, ele aceita reduzir o salário um pouco, ele não vai reduzir muito, né? Ele ganha cerca de 2 milhões de reais, 1 milhão e 800, ele reduz ali para 1 milhão e 300, mais ou menos, acredito que seja isso. Mano, eu não entendo esses caras, já tem dinheiro demais, velho, pra que brigar por conta disso, né? Mas vai eu também brigar por 500 mil reais, eu ia brigar também. Então, o Lucas Moura aceita reduzir o salário com o São Paulo, só que ele quer um contrato ali mais longo, porque aí ele encerraria a carreira no Tricolor Paulista. Por fora vem outras equipes aí do exterior querendo também a contratação do Lucas, né? Tem pessoal lá da MLS, um pessoal do México também está interessado na contratação do Lucas, mas por enquanto a ideia dele é renovar com o São Paulo e a ideia do São Paulo é renovar com o Lucas. Deixa aí nos comentários a sua opinião, se você aceita a renovação de contrato do Lucas, se você quer isso pro nosso Tricolor, e vamos para a próxima notícia. Galera, a próxima notícia que eu tenho para passar para vocês é a respeito do Sabino. Galera, vamos falar a respeito do Sabino. A nossa situação na zaga tá feia, galera. Tá feio o negócio, já não tava bom, né? Com o Dória, com o Arboleda, já não tava bom. Aí saiu o Dória, saiu o Arboleda. São Paulo hoje tem Alan Franco, Sabino e Osório na zaga. E tem a molecada da base. São Paulo precisa contratar urgente, né, galera? E tem o Tolói, eu nem considero o Tolói, velho. Pelo amor de Deus, parece uma geladeira Electrolux. Não dá, velho, não dá. Então, o São Paulo precisa da contratação de um zagueiro, mas agora o negócio ficou mais feio ainda, galera. O negócio ficou mais feio ainda porque chegou uma sondagem pelo zagueiro Sabino, galera. O zagueiro Sabino já tem uma idade avançada e ele indo para esse lugar que eu vou falar já já, ele vai ganhar uma grana maior, né? Ele vai ganhar um dinheiro a mais, então pode ser a última oportunidade dele de fazer um contrato aí bom para ele e para a carreira dele. O zagueiro Sabino recebeu ali uma sondagem do Lokomotiv Moscou da Rússia, galera. É isso aí. Só que aí complica pro São Paulo. Aí complica pro São Paulo porque já não tem zagueiro, tá desesperado, doido atrás de zagueiro, tá indo buscar zagueiro lá, o Samir, velho.
Então nós já tá desesperado. Ainda vai perder aquele que é o melhor zagueiro atualmente do elenco? Aí complica, né? Gosto muito do Alan Franco, mas vem falhando bastante, por isso que hoje em dia eu considero o Sabino mais zagueiro que o Alan Franco. Tá numa fase melhor, vamos dizer assim, né? Então quero saber a sua opinião a respeito do Sabino, o que o São Paulo deveria fazer. Na minha opinião, breca isso, sem conversinha, não vai e chega. Nem percam tempo de mandar a proposta que ele não vai. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre o zagueiro Sabino e vamos para a próxima notícia. Galera, a próxima notícia é mais um jogador aí que tá recebendo sondagem. O São Paulo pode perder mais um atleta da base e que o São Paulino queria ver mais ele no elenco profissional, né? Infelizmente aí aconteceu a lesão, ele voltou para o Sub-20. Vocês já sabem de quem eu estou falando, que é o Rian Francisco, né? Rian Francisco tá recebendo sondagem lá na base do São Paulo. Isso aí complica, galera. Isso aí complica. Tem outros dois atletas aí que tá recebendo sondagem também de um grande clube europeu. Vou trazer certinho no vídeo de amanhã. Mas Rian Francisco recebeu sondagem do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, galera. O Shakhtar que já levou o Neverton, lembra do garoto Neverton? Inclusive eu estudei com o Neverton, mano. Então ele levou o Neverton pra lá e já tem uma relação boa ali com a diretoria do São Paulo, né? Já tem uma relação boa com a diretoria do São Paulo, que poderia facilitar a ida do Rian Francisco para a equipe do Shakhtar. Ele ainda está lá na base, não conseguiu ali manter o ritmo, até fez gol aí no último jogo lá do Sub-20 do São Paulo. Eu particularmente gostaria que ele subisse aí para o elenco profissional. Vamos falar a verdade, o Caleri não tá entregando, André Silva piorou e o Tapia, Deus nos livre. Mas é tudo ruim, velho. Então, o Rian Francisco, na minha opinião, merecia uma oportunidade sim no São Paulo, até porque ele já mostrou que ele tem muita qualidade, o faro de gol dele é absurdo, e o São Paulo e o torcedor são paulino precisando de gol. Qual a sua opinião a respeito do Rian Francisco? Dá pra subir ele ou tá novo demais? Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Galera, a próxima notícia aqui é pra falar sobre Jonathan Caleri, galera. Aconteceu um negócio aí, uma reviravolta, postei lá no meu Instagram também. Mano, aconteceu um negócio, o São Paulo tava pra renovar o contrato do Caleri. O Caleri tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2026, até dezembro desta temporada. Aí o São Paulo já tem que trabalhar ali na renovação de contrato, todo mundo sabe, né? Porque começa a aparecer times, a partir de julho agora ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, porque tem 6 meses para se encerrar o atual, né? Então já começa a complicar a situação do São Paulo. São Paulo tá conversando ali com o empresário do jogador, com o jogador, e eu gosto muito do Caleri, mano. Ele não vive uma boa fase, mas eu gosto muito do Caleri. Ele veste a camisa do São Paulo com raça, com vontade, né? Ele sim merece vestir a camisa do São Paulo, não aquele doente daquele Arboleda lá. E olha só, rapaziada, travou a negociação com o Caleri, beleza? Travou por conta de dívidas do São Paulo com o jogador. Não é culpa do jogador, não. O jogador aí tá perdoando várias dívidas do São Paulo há bastante tempo, mas desde 2023 eu queria saber o que esses idiotas faz com o dinheiro do São Paulo, mano. O que eles fizeram com o dinheiro da Copa do Brasil que não pagaram os jogadores até hoje. Mano, estão devendo o Caleri da Copa do Brasil ainda de 2023. Nós estamos em 2026, meus amigos. Então, eu queria saber o que eles fizeram com esse dinheiro que não paga os caras, velho. Agora quer renovar o contrato com o Caleri? Tem que pagar os 6 milhões que estão devendo e ainda tem direitos de imagem. Mas o Caleri, ele é tranquilo em relação a isso. É o empresário dele que tá meio segurando isso aí, beleza, rapaziada? O Caleri tá tranquilo em relação a isso. Inclusive, ele quer vestir a camisa do São Paulo novamente. Ele quer assinar contrato, renovar o contrato com o Tricolor. É o desejo dele. Só que já tem clubes aí do exterior interessados na contratação do Caleri. O Orlando City é um exemplo, clubes do México estão interessados na contratação do Caleri e também o Boca Juniors, onde ele já jogou. Eu quero saber a sua opinião aí sobre essa possibilidade, deixa aí nos comentários. Vamos... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Para mim é reformulação geral nessa bagaça e para mim é assim, ó, seguinte, Alan Franco tá mal pra caramba, tá mal, mas a gente não tem zagueiro. Então, mantido. André Silva, tá? Posso falar? A minha opinião? Por enquanto fica. Por enquanto fica o André Silva. Mas não de centroavante.
Para mim, o André Silva não é centroavante. E eu quero, antes de dispensar, vender, para mim, o André Silva vai ter que atuar em outras funções que não sejam centroavante. Para eu ver se aquilo que eu acho que o André Silva pode fazer, ele vai conseguir desempenhar. Então, eu manteria o André Silva. Arboleda, rala, vaza, vende, dispensa, o caramba que for. Arthur fica, tem que ser comprado, evidente. E aí que vem o X da questão. O Bobadilla, para mim, ele é o jogador mais regular do São Paulo neste ano. Para mim, ele é o mais regular. Quando eu falo regular, não é melhor. É porque se a gente for pegar do início do ano até agora, ele foi o único que manteve o mesmo nível. Marcos Antônio alternou e caiu muito por conta da troca do comando com o Roger Machado. Danielzinho, Rafael, que começou bem, depois, degringolou. Enfim, acho que em termos de regularidade, o Bobadilla foi o melhorzinho. Foi o mais regular. Só que ele tá na Copa do Mundo. A gente não vai conseguir esperar mais 4 anos de Copa para vender o Bobadilla. A Copa para vender, o melhor momento para vender o Bobadilla é agora, pô. Então, Bobadilla, a gente é um clube ferrado, fudido financeiramente. Infelizmente, a gente tem que vender até os bons. Então, Bobadilla é vendido. Jonathan Calleri, manteria por mais um ano. Acho que 2 anos é demais, mas eu manteria o Calleri pelo menos por enquanto. Eu acho que o São Paulo tem que ou formar um novo centroavante, como o Rian, Francisco e Paulinho, ou trazer um centroavante para brigar por espaço com o Calleri, para incomodar o Calleri, para esse cara se tornar titular e depois a gente fazer um obrigado por tudo, Jonathan Calleri. Carlos Coronel, vende. Ah, Alex, o Coronel não teve chance. Eu não acho que ele é melhor que o Rafael, e para mim não fez sentido a contratação do Coronel, mesmo ele sendo gente boa pra caramba, seu staff é sensacional, mas para mim não fez sentido essa contratação. Tá? Acho que São Paulo inflou a sua folha salarial com um goleiro que sem necessidade. O Cauli, pelo futebol, eu manteria, porque eu acho que ele pode ser um jogador para complementar. Só que aí, isso que o São Paulo, para mim, na minha visão, demora para fazer. O São Paulo, ele traz bons jogadores, até pode trazer, mas ele esquece do contexto. O Victor Sá é um bom reforço? É. Só que quando ele vira 3 anos e meio de contrato, com salário de 700 conto, ele acaba virando um negócio ruim. Então, o Cauli, com o Dorival, eu acho que ele poderia jogar, tal, ter espaço. Acho que é um jogador útil, mesmo ele, às vezes, jogando em outra rodagem, uma outra órbita. Só que o problema é que se ele jogar demais, ele pode ser comprado. E aí, para mim, então, eu dispensaria. Chegaria no Bahia e falava, desculpa, vamos rescindir aqui, para mim não deu, não rola e vambora, entendeu? Cedric Soares, poupa tempo, obrigado. Um abraço para você e sua família, tudo de bom. Danielzinho, manteria. Jorge, manteria. Aí me vem o Enzo Dias, pai. Cara, o Enzo Dias, eu posso falar? Posso falar? Vocês podem me linchar? Podem? Eu negociaria o Enzo Dias. Para mim, ele funcionou num contexto do São Paulo, mas eu acho ele um lateral limitado. O Wendel, eu acho que é um lateral ok. E o Nicolas, para mim, precisa de rodagem. O Nicolas, para mim, tá pronto. Então, eu, Alex, Enzo Dias, Rodia vai rugar. Um abraço. Óbvio que eu venderia, né? Não dispensaria. Se pintasse alguma coisa, mas não pintaria. Felipe Impress. Um abraço, Felipe Impress. Ferreirinha, venderia. Venderia. Para mim, o Ferreirinha foi muito mal nos últimos jogos, nos primeiros jogos com o Dorival. Para mim, o Ferreirinha faz uma temporada horrorosa. E se pintasse qualquer tipo de proposta, para mim, o Ferreirinha, ele entra numa situação de que entre você botar o Ferreirinha ou botar um garoto, é melhor você botar um garoto, porque o garoto pode, pelo menos, valorizar. O Ferreirinha, em campo, ele não estava bem. Estava muito mal. E estava roubando espaço do Luke e do TT, que vão errar iguais o Ferreirinha. Só que a diferença dos dois são a idade. O TT tem 18, o Luca tem 19, o Ferreirinha tem 27, 28. 10 anos a mais. O Ferreirinha, às vezes, comete erros de jogadores de base que podem cometer. O Ferreirinha, não. Então, para mim, eu venderia o Ferreirinha, tá? Gonzalo Tapia. Um abraço, Tapia. Sou seu fã, Tapia. Sou seu fã. Gosto muito do senhor Gonzalo Tapia. Né? Você é um cara que eu gosto porque você é guerreiro. Você é um jogador guerreiro. Você vai pra cima, você briga. Mas, meu amigo, um abraço. Hugo Leonardo, manteria. Igor Felisberto, manteria. João Moreira, manteria. Luan. Um abraço, Luan. Obrigado por tudo. Você é um de nós, você é um São Paulino nato. A gente gosta muito de você, da sua personalidade, do seu São Paulinismo, mas hoje não tem mais condições de jogar. Foi até útil em um determinado momento ali, mas acho que é a vez do Negruti, é a vez do Matheus Ferreira, é a vez de outros atletas que podem entregar a mesma coisa que você e ainda se valorizarem e ir para um outro mercado. Depois, e ter uma boa grana para o São Paulo. Então, Luan, eu venderia o Luan, tá? Lucas Moura.
Lucas Moura é complexo. Assim, o que eu faria, tá? Lucas, mais um ano de contrato, produtividade, conforme você for tendo minutos, seu salário aumenta. Topa? Se não topar, caralho, dói o coração fazer isso aí. Caraca, dói muito o coração fazer isso aí. Eu gosto pra caramba do Lucas. Mano. Caraca. Ah, não vou nem olhar. Não vou nem olhar. Lucas Ramon fica. Luca fica. Luciano fica. O Mike eu emprestaria. Porque eu acho que vender você não vai conseguir vender. Eu emprestaria o Mike. Eu emprestaria o Mike para ele ter rodagem, para ele ter um outro local para ele poder jogar. Eu emprestaria ele para que o São Paulo tivesse ali uma... Quem sabe tentar recuperar um ativo, tá? Marcos Antônio manteria, Negruti manteria, Nicolas manteria e Osório manteria. Esta base mantém. Cara, o Pablo Maia, em outros períodos, eu falaria venderia, tá? Só que eu acho que com o Dorival ele vai jogar, velho. Eu acho que o Dorival vai recuperar ele. Então, eu daria esses mais 6 meses pro Pablo Maia poder voltar a atuar bem para até se valorizar pra gente, quem sabe, vender melhor no final do ano. Hoje, o Pablo Maia não conseguiria uma proposta muito boa financeira. Então, eu manteria o Pablo, tá? Paulinho eu manteria, Pedro Ferreira... E o Rafael? O que pra vocês é o goleiro nota 6, hein? E o goleirinho nota 6 aí que vocês adoram? Que eu não acho nota 6, tá? Pela escassez do mercado de goleiro, eu gosto do Rafael. Eu manteria. Pronto, podem me cancelar. Rafael Tolói, um abraço. Um abraço, Tolói. Vai lá pro Goiás, pra Itália de volta. Seja feliz, meu irmão. Mas eu não ficaria com o Tolói de coração. Acho que não faz sentido você manter o Tolói com salário alto, com o que ele entrega. Para mim, o custo-benefício dele é bem ruim, tá? Rian Francisco manteria. Sabinão, nosso melhor zagueiro hoje, manteria. TT. O TT eu manteria. Só que, contudo, entretanto, todavia, dos garotos, o que surgisse uma proposta minimamente ok, eu venderia era o TT. Tá? Porque, não sei, é um feeling. Eu acho que o TT, ele seria melhor vender do que outros atletas. Tá? Eu acho que o Luca, na base, sempre mostrou mais do que o TT, por exemplo, para pegar alguém da posição. Eu acho que o TT, ele fez uma boa copinha, e aí, com a copinha, ele se valorizou. Mas antes, na base, ele era um jogador interessante, mas não tanto quanto os outros. Eu venderia o TT se pintasse proposta, mas nesse caso aqui, vamos manter. O Wendel eu manteria por conta do Dorival também, só mais 6 meses, tá? Ele tem contrato até dezembro de 27. Se não jogar até o final do ano, no final do ano é chegar um abraço, meu irmão. Mas eu manteria. E o Young, já que eu vou liberar o Coronel, eu manteria o Young, pelo menos aí até o final do ano, tá? Então, ó, na minha avaliação do elenco para o segundo semestre do São Paulo, eu manteria o Alan Franco, André Silva, Arthur, Caleri, Danielzinho, Jorge, Hugo Leonardo, Igor Felisberto, João Moreira, Lucas Ramon, Luca, Luciano, Marcos Antônio, Negruti, Nicolas, Osório, Pablo Maia, Paulinho, Pedro Ferreira, Rafael, Rian, Francisco, Sabino, TT, Wendel e Young. Emprestaria o Mike. Venderia Bobadilha, Coronel, Enzo Dias, Ferreirinha, Tapia e Luan. E dispensaria Arboleda, Caulice, Cedric Soares, Felipe Prez. Sendo. Galera, é o seguinte. E aí, falando isso do Caleri, e o Marcos Leonardo, que não veio por falta de dinheiro? Marcos Leonardo ainda flerta com o São Paulo, ainda fala que quer voltar muito pro São Paulo. O São Paulo esteve muito perto e daria pra trazer o Marcos Leonardo naquele momento e não trouxe por sacanagem, né? Ah, não tinha dinheiro. Alguém ainda acredita nessa idiotice, nessa papagaiada, nesse monte de mentira que nos é contado? Preferiram comprar Ferrarese e André Silva. Ferrarese acho que foi aproximadamente 22, 23 milhões de reais. André Silva, se eu não me engano, foi 25, 26 milhões de reais. E não teve acho que 12 milhões para liberar o Marcos Leonardo por empréstimo. Não tinha. São Paulo vai pagar acho que 1 milhão e 800 pro Caleri, né? Vai pagar 1 milhão e 800 pro Caleri. Não tinha, sei lá, 1 milhão, não sei se ia dividir salário. Não tinha dinheiro. Paga acho que quase 1 milhão pro Tolói e não tinha dinheiro para pagar o Marcos Leonardo. Então é cachorrada, é muita papagaiada, infelizmente, que acontece no São Paulo. É uma conversinha que não cola mais. Tá escancarado a falta de coerência, a falta de lógica. Tá escancarado, não adianta. A torcida não é burra. Não adianta mentir desse jeito pra gente.
Dá nojo. A gente vê alguns jogadores... e eu dei exemplos práticos aqui. Gastar, acho que 800 mil com o Wendel, né? Se esforçar pra trazer o Wendel daquela forma e não tem dinheiro pra trazer o Marcos Leonardo. Ferrarese nunca jogou no São Paulo. Jogou, acho que, meia dúzia de partidas numa sequência que foi titular. Acho que de titular mesmo, acho que ele fez 3, 4 jogos de titular, que ele teve uma sequência. O resto, ele sempre foi banco. E... entrava esporadicamente. Então não dava pra tentar gastar os 20 milhões que gastou no Ferrarese, não dava pra tentar gastar num projeto Marcos Leonardo, que mudaria o time da noite pro dia, um jogador nível premium, que mudaria o time da noite pro dia e o São Paulo poderia tentar brigar na Libertadores. Isso que eu tô citando só o Ferrarese de exemplo, tá? Ferrarese eu acho ele um bom zagueiro, mas olha o nível de valores que são gastos com alguns jogadores e que não podem ser gastos com outros. Então diz muito a não vinda do Marcos Leonardo pra situação que tá o São Paulo, pro lixo que é essa diretoria, essa gestão, e os valores que vão gastar em Caleri, em Lucas de novo, em André Silva, que se gasta com o Luciano, o Wendel, zagueiros, né, Ferrarese, salários de Tolói. Então é uma coisa... Galopo em um passado um pouquinho maior aí, né, 40 milhões, né, mais de 40 milhões de reais. Então são coisas assim que completamente desconexas da realidade, um monte de mentira que nós não vamos cair nem acreditar mais. É completamente ridículo o que acontece no São Paulo. Ridículo mesmo. Tô certo ou tô errado, galera? E agora saiu uma matéria aqui, um texto do Flávio Marques, tá no São Paulo Blog, que o São Paulo gastou... Vocês sabem quanto... Eu fiquei impressionado. São Paulo gastou inacreditáveis 729 milhões de reais com o futebol em 2025. É inacreditável, né? Isso aqui prova tudo que a gente fala todo dia do que virou o São Paulo, né? Corinthians gastou 938 milhões, gastou muito. Palmeiras, 1 bilhão e 100, gastou muito mais, né? E Flamengo 1 bilhão. Só que, beleza, o Botafogo e o Fluminense também gastaram muito. Só que o São Paulo gastou quase aproximadamente 730 milhões. Olha aqui, ó, quanto o Cruzeiro gastou com futebol. Cruzeiro, com futebol no ano de 2025. 680 milhões, 7% a menos que o São Paulo. Ou seja... O São Paulo falando que tá falido, que não tem dinheiro pra nada, gastou mais do que o Cruzeiro com futebol em 2025. E o Cruzeiro, hoje, tudo que entra é pra brigar título. Brasileiro é que começou muito mal com o Tite. O Cruzeiro poderia estar brigando título brasileiro se não tivesse contratado errado o Tite. Mas tem uma gestão super saudável e super rica com o Pedrinho BH lá. E entra pra brigar Libertadores também, o Cruzeiro. Então o São Paulo gastou mais do que esse time e é contado pra nós que é pra brigar pra não cair. O São Paulo gastou mais que o Cruzeiro e a desculpinha é que é tudo um lixo. O jogador não precisa ganhar nada, não precisa ganhar nenhum jogo. Então é muito ridículo, né? Tá escancarado toda a palhaçada, infelizmente, que é feita no São Paulo. Vamos torcer sempre pra mudar essa gestão, essa diretoria patética e ridícula, né? Mas vamos ver como é que vai... Vamos lá, Marcão, sombra é o seguinte, hein? Agora sim, tá tudo se acertando. São Paulo e Vitor Sá ficaram próximos de acerto. Então, recapitulando, semana passada, como a gente soltou aqui, tava tudo certo, né, entre os dois, mas aí o jogador quis pegar um torresmo a mais ali, né, na negociação. O São Paulo falou, não, é o que a gente combinou lá na primeira vez. E aí o jogador acabou cedendo, então deve fechar o contrato até 2029 e o Vitor Sá deve ser o primeiro contratado, hein, Marcão, para essa segunda fase. Bom, na moral, seu Bento, a memória que eu tenho do Vitor Sá, ele jogando pelo Botafogo ali, né? Fez até uma boa campanha naquela oportunidade, mas dá para um jogador de 30 e lá vai fumar, são um contrato de 3 anos, sem que ele tenha aquela meta para ser cumprida para poder renovar por esse período, aí, ou seja, dá 2 anos de contrato, mais um podendo ser renovado através de cumprimento de metas, para mim me espanta. Sinceramente, eu não sei como é que tá o Vitor Sá, tá jogando no Krasnodar da Rússia, então, acho que ninguém aqui acompanha o Campeonato Russo para poder cravar. Eu espero que o Departamento de Inteligência do São Paulo, o Departamento de Futebol que seja, esteja realmente atento, porque o São Paulo não pode ficar se dando ao luxo de fazer extravagâncias financeiras para um jogador que de repente nem tá com desempenho tão bom assim como a gente viu ele ter pelo Botafogo. Então me preocupa, sinceramente me preocupa. Você contrataria, Brunoro, um jogador que tá no mercado aí de leste europeu, por exemplo, que a gente já não tem mais esse cenário aí de possibilidade financeira para poder trazer um outro atleta, mas esse tipo de jogador que recebe, né, entre aspas, um salário até que razoavelmente alto, eu não sei qual que é o desempenho. Você aceitaria esse risco desse tipo de contratação? Você seria um cara mais ponderado em relação a isso?
Bom, primeiro eu só queria fazer um adendo. Quando eu cheguei no Palmeiras, o meu benchmark sempre foi o São Paulo, cara. Era referência. Referência pra mim, eu queria chegar perto do São Paulo em 3 anos. Olha aí. E acho que o São Paulo, pela estrutura, pela tradição, pode sair dessa situação muito rapidamente, porque tem um CT de base maravilhoso, tem tudo legal. Quanto à contratação, eu fico um pouco cismado com o jogador do leste europeu que tá jogando lá, tá? Tantos jogadores que estão na Arábia e leste europeu, o desempenho técnico é muito mais baixo do normal dos grandes times, né? Então precisaria avaliar muito bem para poder fazer uma contratação dessa, principalmente jogadores de mais de idade, né? Então tem muito jogador que quer encerrar a carreira aqui, mas teria que encerrar a carreira numa performance boa, né? Então teria que fazer uma análise muito boa, não tenho mais notícias dele, né? Eu não posso opinar muito. Agora, em relação à sensibilidade de Roberto Diogun, eu queria saber. Porque ver o cara jogando na Rússia, ninguém vê. A sua sensibilidade, Vitor Sá, vai ser uma boa aposta para o São Paulo contratar, ô Roberto? Seria muito difícil eu te responder assim de bate-pronto. Vitor Sá, o nome. Não é bem assim, a gente tem que levantar. Ô, Roberto, eu acho que é assim. Não, vai falar o nome aí. Mas, ô, Roberto, você enxergou uma energia negativa no time do Santos, né? Sim. Minha opinião é que o São Paulo acabou. Pra mim, o São Paulo acabou. Não, mas eu vou te explicar não. por quê. Porque eu acho que não tem gente decente que possa comandar o clube. Pra mim, politicamente, ele tá morto, enterrado, apodrecido. E clubes são feitos de gente, de pessoas. E de crises também. De crises também. Também. Mas quando entra na parte de crise moral, ética e tudo mais, a gente perde toda a ilusão. Mas quem sou eu? Apenas um desiludido que vê como São Paulo um morto no futebol. Mas eu queria a sua opinião. Não, vai sair, vai superar. Tem tudo para sair da crise. Acho que todos os clubes passaram por crises assim. Se você lembrar que disse o Bruno, o Palmeiras de quando ele assumiu, o Corinthians em 77, antes... Eu acho que não, acho que é um momento. Acho que foi muito mais uma destruição política do que futebolística. Sim. Né? Mas quem não eu acho que é o homem, é o que nós falamos. Um clube, eu trabalhei em muitos clubes, por exemplo, eu no Santos eu tive 4 títulos que eu participei ali. O homem, o extracampo é muito mais importante do que o jogo que vai definir. É estratégia que você traz fora do gramado para pôr dentro do gramado. O time tem que entrar tranquilo, tem que estar tudo bem, tem que haver harmonia. O Bruno falou de um jogador que foi muito importante naquela época, o Beck, como é que se chama aquele Beck, aquele portão? Clebão. Nossa, que não falava, era um líder de boca fechada. Não poderia falar nada, mas era o time ali com energia. Muita energia. Você pega em 77, eu trabalhei com o Brandão, você pegava o volante, até que fez o gol, o gol do título de 77, o Basílio. O Brandão não tinha condições de dar palestra daquele ano, o filho doente. Ele com um monte de problema pessoal. O Basílio era o equilíbrio dele. É o extracampo, você tem que pensar nisso. E o São Paulo perdeu isso por vaidade. Então, mas recupera. Mas o clube tem 240 donos. O Bruno não entende bem disso. Tem 240 donos. Como que esses donos vão chegar e falar assim, nós não prestamos, somos incompetentes, ou na maioria deles, porque salva-se um ou outro, provavelmente, né? Fala assim, nós vamos embora para que tudo possa fluir melhor. Quem vai convencê-los que eles têm que ir embora? O próprio tempo, o próprio fracasso, a própria derrota. O ser humano também, ele tem aquele momento dele de reflexão. Eu não vejo São Paulo nessa crise que está hoje por muito tempo, não. Eu não vejo. E você, Bruno? Eu também acho que tem condições de se recuperar pela tradição, pela estrutura. Agora, você falou um ponto muito bom, né? Quer dizer, a gente hoje, em qualquer empresa, em qualquer clube, a gente vive de pessoas, né? Pessoas. Tudo hoje se reflete a pessoas. Eu acho que o tempo vai afastar as pessoas ruins, porque o resultado vai exigir uma cobrança muito forte. Eu acho que vão sair uma corrida natural pela cobrança. Eu não vou ficar aqui que vai pegar pra mim, entendeu? Claro. Então eu acho que vai acontecer isso e o São Paulo é muito grande pra sair dessa. Queria só falar do Clebão. Não, tá no São Paulo, depois eu falo. Não, mas você sabe, um similar de Clebão era o Ronaldão no São Paulo, sabia? Ninguém fala do Ronaldão, mas o Calef, e você deve ter conhecido o Calef. Conheci. Fala assim, líder, Ronaldão. É isso era líder. O Ronaldão. O